Durante anos, eu me acostumei a engolir o choro no travesseiro, a transformar mágoas em piadas forçadas durante o almoço de domingo e a fingir que não doía tanto assim quando me ignoravam. Mas, naquele hospital, com os olhos abertos fixos no teto branco, percebi algo que mudou tudo: eu poderia morrer ali, e ninguém notaria. Ninguém. Não era uma metáfora dramática. Eu estava, de fato, hospitalizada por exaustão. Um diagnóstico que muita gente gosta de fingir que não existe. Frescura, coisa da sua cabeça, todo mundo está cansado. Era o que eu sempre ouvia quando dizia que não aguentava mais. Mas agora estava registrado, impresso em uma pulseira azul clara que prendia meu pulso como uma algema silenciosa: Síndrome de Burnout, quadro de colapso físico e mental. Eu me sentia vazia. Totalmente drenada, como se tivessem sugado tudo o que havia de humano dentro de mim. Até chorar doía. Meu corpo recusava lágrimas, como se dissesse: já choramos demais. Agora, cala. E ali, naquela cama dura, ouvindo os bips ritmados do monitor cardíaco, eu esperei. Esperei uma visita. Um toque. Uma voz. Mas o que recebi foi uma mensagem. Uma única mensagem. Ei, você ainda pode cobrir a prestação do meu carro? Era da minha irmã, Isadora. Sem um oi, sem um como você está? Só a cobrança, direta, crua, como se minha função fosse unicamente garantir o conforto dela. Eu encarei aquela tela por longos minutos, sem saber se ria, gritava ou apagava o número. A verdade é que eu não fiz nenhuma dessas coisas. Apenas coloquei o celular virado para baixo, virei o rosto para a parede e senti a náusea subir. Nos 35 anos da minha vida, eu sempre estive ali para todo mundo. Paguei dívidas que não eram minhas. Fui babá dos filhos da minha irmã quando ela queria viajar. Acompanhei minha mãe em exames médicos enquanto ela reclamava que eu demorava demais para encontrar um homem decente. Aguentei insultos travestidos de conselhos, silêncios pesados como chumbo, e desprezo embrulhado com fita de "é para o seu bem". Naquela internação, ninguém apareceu. Nenhuma ligação da minha mãe. Nenhuma visita do meu pai. Nenhum áudio sequer dos primos que adoravam lembrar o quanto eu era a responsável da família. A solidão doía mais que os sintomas físicos. O corpo se reabilita. Mas o abandono infiltra-se como mofo na alma. E ali, sozinha, com o soro espetado no braço e o coração latejando de revolta, eu decidi: não era eu que estava doente. Era o mundo ao meu redor que apodreceu. Eu sabia que, quando saísse dali, algo dentro de mim também morreria, e isso me daria a liberdade que eu nunca tive. Foi no terceiro dia de hospital que minha decisão amadureceu. Eu já estava melhor fisicamente, mas minha mente não queria mais se reerguer no mesmo lugar onde tinha sido quebrada. A médica veio me ver e disse, com um sorriso gentil: você precisa de repouso e distância de tudo o que te levou a esse ponto. E eu pensei: é exatamente isso que eu vou fazer. Mas do meu jeito. Assim que recebi alta, fui direto para casa. Não para descansar, mas para sumir. Ninguém sabia que eu já tinha um plano há muito tempo, trancado no fundo da gaveta, um envelope com documentos, contas canceladas, uma reserva escondida em outra conta bancária e um contrato de aluguel assinado meses atrás, para um apartamento pequeno em outra cidade, no nome de uma amiga minha. Um lugar onde ninguém me acharia. Era minha carta de fuga. Naquela noite, eu coloquei todas as minhas coisas no carro. Deixei apenas o essencial para trás. Nada de bilhetes, nada de explicações. Só um armário vazio, a cama feita e a chave do apartamento em cima da mesa. Eles não mereciam nenhuma despedida. Antes de sair, desliguei meu número, apaguei todas as redes sociais e fiz algo que me deu um prazer quase perverso: cancelei todos os pagamentos automáticos que mantinham a vidinha confortável da minha família. A mensalidade da faculdade da minha prima? Cancelada. O plano de saúde da minha mãe? Cancelado. A conta de energia da casa onde meu pai vivia com a amante enquanto fingia ser um homem de família? Cancelada. No dia seguinte, começaram as mensagens. Não por preocupação, claro. Mas por desespero. Um desespero tão egoísta que me dava náuseas. A primeira ligação foi da minha mãe. A voz dela tremia, mas não de emoção.
de raiva. Por que o plano de saúde foi cancelado? Você está ficando louca? A segunda foi da minha irmã, em tom de pânico. Você sumiu, sua doida? Preciso do dinheiro da parcela do carro. Ele vai ser apreendido. E a terceira foi a que mais me fez rir. Filha, é seu pai. A energia aqui acabou. E parece que o aluguel também não foi pago. Você pode ver isso para mim? A hipocrisia era tanta que doía. Eu, que estive sozinha em um hospital, sem uma visita, agora era procurada porque o conforto deles estava ameaçado. O que ninguém sabia, é que aquilo tudo fazia parte do meu plano. Eu não desapareci por impulso. Eu desapareci para que eles sentissem, pela primeira vez, o gosto do vazio que sempre me serviram em silêncio. E, no terceiro dia de ausência, o telefone tocou. Um novo número. Quando atendi, a voz do outro lado da linha estava engasgada. Filha, sou eu, sua mãe, a voz estava, trêmula, como se cada palavra estivesse atravessando uma garganta cheia de espinhos. A Isadora, ela surtou. Ela está desesperada. Disse que você bloqueou todo mundo, que sumiu. O que está acontecendo, pelo amor de Deus? Era a primeira vez que minha mãe usava a palavra amor em uma frase que envolvia meu nome. O que está acontecendo? Repeti, fingindo surpresa. Nada demais. Só achei que estava na hora de vocês descobrirem como é depender de alguém, e esse alguém simplesmente não aparecer. E então eu desliguei. Porque essa história ainda está longe de acabar. Desde que cheguei ao novo apartamento, não liguei mais as luzes da sala. Vivia entre abajures e penumbras, como se meus olhos ainda estivessem se acostumando com a ideia de enxergar uma vida que não fosse feita para agradar ninguém. Pela primeira vez, o silêncio da casa não me assustava. Pelo contrário, era quase um abraço. A ausência de gritos, cobranças, risadinhas forçadas e julgamentos velados me permitia respirar como há muito tempo não respirava. Eu não tinha um plano detalhado para os dias seguintes, mas uma coisa era certa: não voltaria atrás. Não havia mais retorno possível para alguém que descobriu o sabor da liberdade misturado com justiça. E, apesar da voz trêmula da minha mãe ainda ecoar em minha cabeça, eu não sentia remorso. Sentia alívio. Passei os 2 primeiros dias desligada do mundo, ouvindo apenas o barulho do vento batendo nas janelas e das gotas do filtro pingando na pia. Eu, que era movida a planilhas, alarmes e metas inatingíveis, estava, pela primeira vez, vivendo sem controle. Mas não era um caos. Era cura. Abri um velho caderno de capa preta, o mesmo onde eu costumava anotar compromissos e horários de remédio da minha mãe, os horários de buscar os sobrinhos, os lembretes de transferências bancárias. Risquei tudo. Cada anotação. Cada tarefa que dizia que eu devia algo a alguém. Rasguei as páginas com tanta fúria que meus dedos doeram. E então escrevi uma frase no topo da folha em branco. Você não deve mais nada. A ninguém. Aquilo se tornou meu novo mantra. Ainda assim, mesmo imersa no silêncio, eu sabia que a tempestade estava se formando do lado de lá. E ela veio, como previsto, no final do terceiro dia. Meus dados bancários estavam todos protegidos, mas o grupo da família, que eu ainda não havia silenciado, virou um campo de batalha. Eram mensagens, uma atrás da outra, de gente que nunca se importou comigo, agora se revezando entre xingamentos e súplicas. Você enlouqueceu? A mamãe está com pressão alta. Você acha isso bonito? Volta logo e resolve isso. Você não tem coração? Fala comigo, por favor. Mas ninguém perguntava se eu estava bem. Se estava viva. Se precisava de algo. Só queriam que eu voltasse para ser o colchão emocional e financeiro que sempre fui. Minhas economias estavam guardadas em 3 contas diferentes. Eu já havia calculado tudo antes da mudança: 6 meses de aluguel pagos adiantado, reservas suficientes para me manter até conseguir um novo emprego, ou talvez montar meu próprio negócio. Pela primeira vez, eu pensava em mim. Na manhã seguinte, uma ligação me pegou desprevenida. Não era um número conhecido, mas algo no meu peito me disse para atender. E eu estava certa. Marina? A voz do outro lado era grave, contida. Meu estômago se revirou. Pai? Sim, sou eu. Silêncio.
Você sumiu. Ele disse, seco. Sua mãe está arrasada. A Isadora entrou em colapso. E, eu tive que pedir dinheiro emprestado ao vizinho para pagar a conta de luz. Você tem ideia do que fez? Soltei uma risada abafada. Sim. Pela primeira vez na vida, eu tenho ideia do que estou fazendo. Olha aqui, Marina, isso não é justo. Você não pode simplesmente abandonar a família por causa de um momento difícil. Fechei os olhos. Respirei fundo. Reprimi o impulso de gritar. Pai, eu fui parar no hospital. Fiquei internada. Por exaustão. E nenhum de vocês apareceu. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Só Isadora me pedindo para pagar o carro dela. Ele silenciou. Ouvi um estalo, como se ele batesse com os dedos na mesa. Bom, você nunca disse que estava mal. E quando eu dizia, vocês riam. Diziam que era frescura. Que era drama. Que eu era sensível demais. Marina, você está exagerando. Estou, pai? Estou mesmo? Então me diz, onde vocês estavam quando o médico me deixou numa sala e disse que meu corpo estava falhando por excesso de responsabilidade? Onde estavam quando eu chorei, sentada no banheiro do hospital, tentando entender por que ninguém apareceu? Me diz, onde estavam? Silêncio. Um silêncio longo. Frio. Quase covarde. Eu só liguei para dizer que a mamãe não está bem. Ela precisa do plano de saúde de volta. Você tem que resolver isso. A palavra tenha me atingiu como uma pedrada no peito. A obrigação implícita. A ordem. Como se eu fosse um caixa eletrônico com nome. Sabe o que eu acho, pai? Minha voz agora estava serena, mas cada sílaba vinha como um corte preciso. Eu acho que vocês não estão acostumados com a ideia de que eu também sou uma pessoa. Sempre me viram como suporte. Nunca como filha. Nunca como ser humano. Isso é absurdo. Absurdo é vocês acharem que merecem minha presença depois de tudo. Desliguei. Sem hesitação. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, dormi sem pesadelos. E, ao acordar, senti algo que há tempos não sentia: leveza. Leveza de não carregar mais ninguém. Leveza de não pedir desculpas por existir. Leveza de respirar sem pensar em quem eu precisava agradar. Liguei meu computador e escrevi o primeiro parágrafo do que viria a ser meu novo começo, um livro. Sobre mim. Sobre mulheres como eu. Sobre famílias que destroem aos poucos e chamam isso de amor incondicional. A primeira frase era simples. Eu morri em silêncio por anos, até descobrir que ainda podia renascer. Ainda não era vingança. Ainda não era justiça. Era só o começo. E eles ainda não tinham ideia do que estava por vir. Na manhã do quarto dia, algo mudou. O telefone não tocou. Nenhuma mensagem chegou. O grupo da família ficou silencioso, como se o caos tivesse cansado de bater nas minhas portas. E foi exatamente nesse momento que percebi, o silêncio deles agora era medo. Medo de eu nunca mais voltar. Medo de perder aquilo que só valorizam quando está prestes a desaparecer, o conforto que eu proporcionava. Levantei da cama devagar, como se meus pés estivessem reaprendendo a tocar o chão de um mundo onde eu era minha única prioridade. Fiz café, o cheiro forte preenchendo a sala foi o único abraço que recebi naquela semana. E então, olhei para o espelho. A mulher refletida ali era outra. O rosto ainda tinha marcas da exaustão, é verdade, mas havia algo nos olhos. Uma centelha. Uma sombra de firmeza. Eu não era mais a filha submissa, a irmã que sempre dizia sim, a mulher que se desculpava por existir. Eu estava voltando para mim. E isso os aterrorizava. À tarde, fui até o centro da cidade. Precisava de ar, de movimento. Mas também queria ver as coisas de fora, observar como o mundo continuava girando enquanto minha família desmoronava pela primeira vez sem alguém para segurá-los. Sentei-me num banco da praça. E foi ali, cercada de árvores, com crianças correndo ao fundo, que meu celular tocou.
Era minha prima Clarissa. Não nos falávamos havia meses. Ela sempre foi aquela que só aparecia para comentar nas fotos, mas que nunca esteve presente de verdade. Atendi, curiosa. Marina. Graças a Deus você atendeu. Tentei falar com sua mãe hoje. Ela está mal, muito mal. Parece que você sumiu. Está tudo bem com você? Agora está, pensei. Sim, Clarissa. Estou viva. E finalmente bem. Mas por que esse sumiço? Você deixou todo mundo desesperado. Sorri com amargura. Desesperado? Eles ficaram desesperados quando a energia acabou, quando o carro da Isadora foi apreendido, quando o plano de saúde foi cancelado. Mas quando eu fui parar no hospital, ninguém se desesperou. Ninguém nem apareceu. Clarissa hesitou. Eu não sabia que você estava internada. Ninguém soube, porque ninguém se importou em perguntar. Ela ficou muda por alguns segundos. E então veio o que eu já esperava. Mas, Marina, você precisa entender, às vezes as pessoas têm dificuldade de mostrar carinho. Não, Clarissa. Às vezes as pessoas são apenas egoístas. E quando o tapete que elas pisavam é puxado, elas dizem que tropeçaram por acidente. Desliguei antes que ela pudesse responder. Não ia desperdiçar meu tempo explicando feridas para quem só sabe apontar dedos. Não mais. Quando voltei para o apartamento, encontrei dezenas de notificações. Entre elas, uma me fez prender a respiração. Uma foto enviada por um número anônimo, minha mãe, caída na cozinha de casa. Junto da imagem, uma mensagem. Ela desmaiou. Precisamos de você. Durante alguns segundos, hesitei. Parte de mim ainda carregava resquícios daquela culpa silenciosa que cresceu como era dentro de mim por tantos anos. Mas então respirei fundo e olhei para a foto de novo. Havia algo errado ali. Minha mãe estava caída de forma teatral. A cabeça repousava sobre um travesseiro. O chão brilhava limpo, e ao fundo, a mesa posta. Aquilo não era um desmaio. Era encenação. E o número anônimo? Era da Isadora. Eles estavam tentando me puxar de volta pela culpa. Mas o que eles não sabiam é que minha culpa havia morrido no hospital, junto com todas as promessas de que um dia me enxergariam como parte da família. Sentei no sofá, abri meu computador e comecei a escrever. Minha ideia de livro não era mais apenas uma catarse. Era uma denúncia emocional. Um testemunho de como famílias disfarçam abuso de amor, e como filhas são ensinadas a cuidar dos pais enquanto ainda estão quebradas por dentro. Cada capítulo que eu escrevia me libertava um pouco mais. Nos dias seguintes, vieram as ameaças. Meu pai ligou dizendo que eu estava se vingando como uma criança mimada. Que eu não podia abandonar a família por causa de um desentendimento. A Isadora postou indiretas nas redes sociais. Tem gente que acha bonito desaparecer e deixar a mãe doente em casa. A prima Clarissa voltou a mandar mensagens, dizendo que eu precisava ser a pessoa madura da situação. E então, veio a última gota, minha mãe gravou um vídeo chorando. A legenda dizia: ela não me ama mais. Minha filha nos deixou para morrer. O vídeo viralizou entre os parentes. Era uma dramatização grotesca, patética. Uma mulher que nunca soube me abraçar, agora se fazendo de mártir na frente da câmera, buscando a piedade dos que não conheciam a verdade. Foi aí que eu entendi. Eles não estavam com medo da minha ausência. Estavam com medo de eu contar tudo. Medo de que o resto do mundo visse o que havia por trás daquela fachada de a família unida. E, por isso, estavam tentando me forçar a voltar. Mas quanto mais eles expunham suas máscaras, mais certeza eu tinha de que jamais retornaria. No dia seguinte, tomei a decisão final. Entrei em contato com um advogado. Assinei documentos cortando qualquer vínculo financeiro. Desvinculei meu nome de todas as contas conjuntas. Troquei meu número de telefone oficialmente e pedi que meu novo endereço fosse confidencial. Foi nesse mesmo dia que recebi uma carta. Manuscrita. Selada. Entregue em mãos por um motoboy. Reconheci a caligrafia, era do meu pai. A carta dizia:
Marina, não sei o que está acontecendo com você. Sempre fomos uma família, mesmo com nossas falhas. Você está sendo cruel com sua mãe. Ela chora todos os dias. Você é nossa filha. Volte para casa. Ainda dá tempo de consertar tudo. Mas o que lhe chamava de consertar, era apenas colocar os tapetes de volta sobre o sangue que eles fingem que não derramaram. Peguei a carta, respirei fundo, e escrevi minha resposta no verso. Agora, finalmente, vocês terão que lidar com a casa que construíram, sem mim para consertar os cacos. E queimei a carta logo em seguida. Na varanda do apartamento, com o vento noturno acariciando meu rosto e as cinzas se desfazendo no ar, eu soube. Pela primeira vez, eu era minha. Inteira. Livre. Sem amarras, sem laços sujos de conveniência, sem correntes de afeto interesseiro. Mas ainda faltava uma parte. Eles precisavam sentir, de fato, o que era viver sem mim. E a verdadeira ausência, ainda estava por vir. Havia algo de perversamente doce em vê-los colapsar. Não pela dor que diziam sentir, mas pela confusão estampada em cada reação. Era como se estivessem tateando no escuro, tentando encontrar a Marina antiga, a mesma que corria sempre que alguém da família precisava. Só que essa Marina morreu naquele hospital. E no lugar dela nasceu alguém que finalmente entendeu que amor sem respeito é prisão. E que lealdade sem reciprocidade é suicídio emocional. Comecei a receber prints. Amigos em comum me enviavam postagens, comentários. A encenação crescia. Minha mãe agora dizia a todos que eu estava em crise, que eu me envolvi com gente errada, e que alguém devia internar aquela menina antes que seja tarde demais. Eles diziam isso enquanto eu recomeçava. Enquanto eu, pela primeira vez, olhava para minha vida como um campo fértil, e não como uma plantação condenada a dar frutos para outros colherem. O manuscrito do meu livro crescia dia após dia. E com ele, minha clareza também. Escrever era como sangrar no papel. Cada parágrafo tirava de mim um pedaço da Marina adestrada e devolvia outro da mulher que eu me tornava. E, a cada noite que passava, eu me sentia menos culpada e mais inteira. Mas, como toda história de libertação, o silêncio não dura para sempre. No sexto dia após meu desaparecimento, recebi uma notificação inusitada, uma tentativa de login na minha conta bancária antiga. A mesma onde, por anos, minha mãe acessava meu extrato como se tivesse esse direito. Só que agora, a senha não funcionava mais. Nada funcionava mais. Nem os velhos acessos, nem os velhos abusos. Eles estavam, enfim, fora da minha vida prática. Mas ainda não estavam fora da minha história. No sétimo dia, veio a visita. Eu estava voltando do mercado, carregando 2 sacolas com frutas e pães quando vi, da janela do meu andar, uma mulher parada na portaria. Óculos escuros, batom vermelho exagerado. As mãos trêmulas seguravam uma foto minha impressa em papel sulfite. Por um segundo, meu coração falhou uma batida. Minha mãe. Ela estava ali. Descobriram o prédio. Talvez alguém tenha falado demais. Talvez tenham seguido alguma pista nos rastros que deixei para trás. Eu não sei. Mas ela estava lá. E não estava chorando. Não parecia frágil. Parecia irritada. Entrei em pânico por dentro, mas mantive o rosto impassível. Esperei ela ir embora. E quando, por fim, o porteiro disse que ela havia saído frustrada, pedi para que ele bloqueasse qualquer visitante que dissesse meu nome. Nenhuma exceção. Naquela noite, dormi com a porta trancada com 3 voltas de chave e uma cadeira escorada embaixo da maçaneta. Mas não foi medo que me paralisou. Foi memória. Lembrei de cada vez que ela invadiu meu quarto dizendo que a casa de mãe não tem privacidade. Lembrei do dia em que ela rasgou minha carta de aprovação para uma universidade em outra cidade, dizendo que eu estava tentando fugir das minhas obrigações familiares. Lembrei de cada vez que fui silenciada, diminuída, ignorada. E chorei. Não pela dor, mas pela raiva de ter levado tanto tempo para entender que aquilo nunca foi amor. Na manhã seguinte, decidi escrever um e-mail. Sim, um e-mail. Formal, direto, impessoal. Enviei para minha mãe, meu pai, minha irmã, e 2 tios que vinham pressionando por um acordo familiar.
O assunto era simples: chega. No corpo do e-mail, escrevi: não fui eu quem virou as costas para a família. Foram vocês que me empurraram para o abismo e se surpreenderam quando eu aprendi a voar. Não pretendo voltar. Não pretendo ajudar. Não pretendo mais sangrar por quem me assiste morrer de braços cruzados. Cada um agora cuidará das consequências de seus próprios atos. E quanto a mim, não se preocupem, estou bem. Melhor do que estive em toda a minha vida. Se um dia alguém me procurar sinceramente para pedir desculpas, talvez eu ouça. Mas se for para mais cobranças, chantagens, ou teatrinhos, a resposta será o silêncio. Que cada um cuide do que plantou. E assim, enviei. Sem tremores nas mãos. Sem hesitação. Sem revisar. Senti, ao clicar em enviar, que algo finalmente se selava. Uma versão me havia sido enterrada. E outra nascia, mais lúcida, mais fria, mais firme. Uma que não aceitaria migalhas de afeto, nem pedidos de socorro de quem me viu definhar sem mover um dedo. Nos dias seguintes, o silêncio retornou. Mas dessa vez, ele tinha um peso diferente. Era o silêncio da derrota deles. Soube que minha irmã teve o carro apreendido. Que meu pai teve que pedir empréstimo. Que minha mãe foi ao pronto-socorro com crise nervosa. E que nenhum deles, sabia como lidar com a ausência de alguém que, até então, consideravam a substituível. Eu, Marina, a emocional demais, agora era a peça que mantinha tudo de pé. E eles derrubaram a ponte sem imaginar que o rio não tem piedade de quem não sabe nadar. Certa noite, olhando as luzes da cidade pela janela, senti pela primeira vez em anos que eu estava em paz. Não porque me vinguei. Mas porque, ao sair de cena, obriguei cada um deles a encarar o palco vazio. E quando tudo parecer calmo demais, eles vão se lembrar do nome que evitam dizer em voz alta, o meu. Vão lembrar que a filha mais constante, a irmã mais presente, a mulher mais resiliente, decidiu desaparecer. Não por fraqueza, mas por força. Eles me subestimaram. Me usaram. Me sugaram. E agora, eles que encontrem uma nova fonte. Porque essa aqui secou. E renasceu em outro lugar. 2 meses se passaram. 2 meses sem uma única visita, sem ouvir minha mãe berrando pela casa, sem ouvir a voz da Isadora zombando dos meus medos, sem os suspiros fingidos do meu pai sempre que eu dizia que estava cansada. 2 meses sem pedidos de ajuda, sem exigências travestidas de afeto, sem pressões sufocantes disfarçadas de preocupação. 2 meses de silêncio. Mas não o silêncio cruel que me adoeceu por anos. Era um silêncio novo. Reconstrutivo. Um solo fértil onde, finalmente, crescia algo que nunca haviam me permitido sentir: autonomia. O livro estava quase pronto. Um rascunho de 200 páginas que misturava crônicas reais com reflexões sobre abuso emocional disfarçado de estrutura familiar. Dei a ele um título simples, mas dolorosamente verdadeiro: A Filha Invisível. E para minha surpresa, uma editora respondeu. Não com um talvez ou um vamos analisar. Mas com entusiasmo. Com urgência. Com palavras que me fizeram chorar diante da tela: este livro precisa ser publicado. Eles entenderam. Eles me entenderam. Na semana em que assinei o contrato, um e-mail chegou. Não era dos meus pais. Não era da Isadora. Era de um desconhecido. O remetente, Rafael Almeida, assistente social da prefeitura. O assunto: situação da senhora Carmen dos Santos e sua mãe. Meu sangue gelou. Abri o e-mail com cautela. Dizia que minha mãe havia sido encontrada em surto, andando pela praça próxima à antiga casa da família. Confusa, desorientada, repetindo em voz alta frases desconexas sobre abandono, traição e vingança. Ela havia sido encaminhada para uma avaliação médica. Estava bem, fisicamente, mas precisava de suporte psicológico. No fim do e-mail, ele perguntava: a senhora deseja assumir algum tipo de responsabilidade legal ou suporte familiar? Fechei os olhos. Por muitos anos, eu teria corrido. Teria feito malas, largado tudo, chorado de culpa até o sono me sufocar. Mas ali, diante daquela tela, eu não hesitei.
Escrevi apenas 2 frases. Lamento pela situação. Mas não posso assumir o cuidado de alguém que sempre me abandonou quando precisei. Enviei. Sem arrependimento. Sem tremores. Sem lágrimas. Na mesma semana, vi uma foto da Isadora nas redes sociais. Estava com olheiras profundas, vestida de forma improvisada, vendendo brigadeiros em um semáforo da cidade. Na legenda, pedia doações para ajudar a família em um momento difícil. Dizia que a irmã tinha desaparecido e deixado todos sem apoio. Era isso. Eles transformaram minha ausência em narrativa. Agora, eu era o monstro. O demônio que havia destruído a família exemplar. E ainda assim, nenhum deles sabia o que realmente me tiraram. Eles perderam o conforto financeiro. Perderam a mediadora das brigas. A motorista. A cuidadora. A provedora. A que acalmava a mãe, resolvia o problema do pai, pagava as dívidas da irmã. Mas perderam mais do que isso. Perderam a chance de ter alguém como eu ao lado. Alguém que, mesmo quebrada, ainda tentava segurar todos. Alguém que, mesmo exausta, estendia a mão. Alguém que implorava por migalhas de reconhecimento e, mesmo sem receber, continuava amando. Perderam não só a filha. Perderam a mulher que só agora entendia o próprio valor. E então, como o universo tem um jeito cínico de fechar ciclos, recebi uma ligação. Era uma jornalista. A editora havia enviado meu rascunho como amostra. E ela queria fazer uma entrevista. Uma matéria. Um podcast. Um especial sobre a mulher que desapareceu da própria família e reaprendeu a existir. Aceitei. A entrevista foi gravada em um estúdio pequeno, com luz baixa e silêncio absoluto. Quando a repórter me perguntou: "Qual foi o momento em que você percebeu que ninguém viria?" Eu não precisei pensar. Foi no hospital. Na terceira noite. Quando até o barulho das máquinas parecia perguntar por que eu ainda estava ali. E hoje? O que você diria para aquela Marina deitada na cama? Sorri. Um sorriso triste, mas firme. Eu diria: você não vai morrer ali. Vai renascer. E quando renascer, ninguém mais terá o direito de te enterrar de novo. A matéria saiu 2 semanas depois. Com minha foto, meu nome verdadeiro, meu rosto. Eu não queria mais me esconder. Porque quem se esconde, vive em alerta. E eu estava cansada de me esconder até de mim mesma. 2 dias após a publicação, recebi uma última mensagem. Vinha de um número novo, mas a escrita era inconfundível. Era da minha mãe. Eu li. Tudo. Não sei se acredito. Mas sei que te perdi. Se um dia quiser conversar, estou aqui. Com menos orgulho. E com muito arrependimento. Se isso adiantar de algo. Apaguei sem responder. Porque o tempo de conversa passou. Eles não queriam diálogo. Queriam domínio. E quando perderam o controle, fingiram que havia amor onde sempre houve conveniência. Hoje, caminho pelas ruas sem olhar para trás. Meu livro está em pré-venda. Tenho leitores, mensagens de mulheres que choraram com minhas palavras, que se reconheceram, que disseram obrigada por escrever o que eu nunca consegui dizer. Hoje, sou ouvida. Sou vista. Sou respeitada. E mesmo que minha família nunca entenda, eles já sentem. Sentem a presença constante da minha ausência. E quando tudo silencia nas madrugadas deles, eu sei que em algum momento, todos, se perguntam: como deixamos ela chegar nesse ponto? Mas é tarde. Porque eu, Marina dos Santos, filha invisível, irmã funcional, mulher exausta, me tornei minha própria família. E isso, eles nunca vão poder destruir. Fim.